Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento geográfico. Vamos agora verificar o número e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 1, dando início a esse momento da geografia com o objeto de conhecimento as regiões naturais e as regiões geoeconômicas, com um detalhamento que nós vamos então analisar ao longo de nossa aula, voltado para o conceito de região e as regiões do Brasil, formadas principalmente aí pelo IBGE, aonde temos as regiões administrativas, mas também iremos verificar as regiões geoeconômicas. Dito isto, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, então, para iniciar nossa aula, nada melhor que numa aula de geografia a gente dar uma olhadinha no mapa do local que nós vamos conhecer. E nós vamos nos deleitar mais sobre o território brasileiro. Como que esse território ele foi e hoje está organizado. Aqui eu tenho uma representação do território atual do Brasil. Tenho aí nas cores, delimitando quais são as regiões, tenho identificado quais são os estados que compõem todo esse território. Então, quando eu estou vendo a divisão político-administrativa do Brasil, eu consigo entender que toda essa região forma um país, e esse país está dividido em outras regiões menores, que são os estados, mas que também os estados podem se subdividir nos chamados municípios, e que os municípios também podem ser divididos em distritos. Mas isso a gente vai ver com mais calma. O importante aqui é que vocês consigam visualizar o território brasileiro, como ele está dividido, quais são os estados, tendo aqui então 26 estados e um distrito federal. Aqui eu posso ver também que os estados não possuem o mesmo tamanho, então são desiguais em relação ao território. Temos então Amazonas e o Pará, que vão ser os maiores estados, mas também temos estados pequenos, como Alagoas e Sergipe, no nordeste do Brasil. Mas antes de entrar justamente na parte da regionalização e da região do Brasil, a gente vai compreender um pouco mais sobre esse processo da divisão político-administrativa. O que é um país? O que é o estado? Né? E a mesma coisa municípios e distritos. E a gente começa verificando isso agora. Então, temos aí a questão do Brasil, sendo então o país. E o que é um país? É um determinado território social, política, geograficamente delimitado e habitado por uma população com uma cultura em comum. Então, nós vimos que todo aquele território do Brasil, que corresponde a uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ele está delimitado. Ele possui uma população que aí reside e é habitado e ainda é organizado politicamente. Eu tenho os governos federal, estadual, municipal que vão estar organizando todo esse território. Então, o país, ou no caso o Brasil, é o mais alto governo que vamos ter, é a União, né? A União Federal é que vamos ter, então, no comando de todo este território, no governo, na gestão de todo esse território. Abaixo do país, a gente tem a organização dos estados. No caso, tem como exemplo o estado do Amazonas. Mas qual é o conceito de estado? São as unidades federativas do país. São administrados por governos estaduais, né? Nós temos os governadores à frente dos estados. Temos à frente do país quem? O presidente, ok? Cada estado possui uma capital. Qual é a capital do Amazonas? Manaus, aonde fica instalada a sede administrativa estadual. Mas essa cidade, esse município, a capital do estado, também é um município. Ela também está subdividida. Então, em primeiro lugar, de ordem, temos o país. No segundo, temos essa divisão desse território em estados. Em terceiro, o estado subdividido em municípios. E, por fim, temos também que alguns municípios são divididos em distritos.
Aqui no exemplo do município, a gente tem o Humaitá. O que o Humaitá é? Uma unidade administrativa menor do que o Estado. É administrada por um governo municipal ou prefeituras. Então, Humaitá tem o seu prefeito, assim como Manaus tem o dela, Borba tem outro. Então, cada município tem o seu prefeito, mas todos esses prefeitos respondem ao comando de um governador. E esse governador responde por conta a um presidente. Esses municípios, como eu já falei para vocês, eles podem também ser divididos, porque alguns municípios são tão grandes, têm diferentes realidades, que eles podem ser subdivididos nos chamados distritos. O município de Humaitá, ele é subdividido em distritos. E está em destaque o distrito de realidade. E o que é então um distrito? Unidade administrativa que pertence ao município. A sede desse distrito fica localizada na sede do município, mas temos um distrito ligado a ela, aonde vai ter também uma chefia, um comando, que está relacionado, que está ligado, que corresponde ao município. Esse município pode ser composto por um ou vários distritos. Então, o Humaitá pode ter apenas a realidade, mas também pode ter outros diversos municípios. Ok? Agora a gente parte sim a falar sobre, então, região, regionalização, e a gente traz aqui esses conceitos. Regionalização é o ato de dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Em outras palavras, é eu pegar um critério, é eu pegar uma característica e unir a partir dela ou dividir a partir dela. No caso, regionalização, no Brasil, eu vou ter regionalização administrativa, eu vou ter regionalização geoeconômica. Eu posso, por exemplo, pegar uma escola. A escola eu vou regionalizar, eu vou separar, eu vou dividir essa escola em séries. Então, eu vou regionalizar com um critério. Todos os alunos do 6º ano vão compor uma região. Então, quando eu falo de regionalização, eu estou falando dos critérios que eu vou utilizar para dividir. E a região é como se fosse o que se dividiu, como esse espaço, esse território foi dividido. Nesse exemplo do mapa, eu tenho a divisão do Brasil em 5 grandes regiões. Eu peguei, então, como critério os estados que estão mais ao norte do Brasil e formei um grupo de países. O meu critério de regionalização foi identificar os que estão mais próximos de um determinado ponto cardeal norte. E eu peguei esses estados que eles formam, então, uma região. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Regionalização é eu estar pensando em como vou dividi-los. E a região é como eles ficaram divididos, tá bom? Então, tem uma diferença entre eles. Na sequência, a gente já começa a analisar a linha do tempo das regiões do Brasil. Eu tenho aqui essa primeira apresentação, aonde eu trago a questão de 1913 do Brasil. Em 1913, ainda não existia no Brasil o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, essa primeira regionalização que vocês estão enxergando, ela não corresponde a uma regionalização oficial. Mas a gente tem aqui o geógrafo professor Delgado de Carvalho, que propôs, ele tentou realizar uma divisão e propôs a divisão do Brasil em 5 grandes regiões. E vocês podem identificar que não tem os mesmos nomes das regiões atuais. Então, ele utilizou para regionalizar as características fisiográficas, ou seja, as características naturais. Então, o que a região setentrional tinha em comum? A gente pode dizer que a Amazônia, os estados na qual tem a Amazônia, e também a sua posição no território. Vocês podem ver que todos os estados que formam as regiões são estados com limites
territoriais, tá ok? Lembrando, não era uma regionalização oficial. Ela foi uma inspiração para quando surgiu o IBGE anos mais tarde, tá bom? Passamos então agora à próxima regionalização, que é a de 1940. Aí a gente já tem o IBGE. O IBGE ele foi criado em 1936 e ele passou então a ser o órgão responsável por essa parte de conhecer o território, de regionalizar esse território, de como organizá-lo, como dividi-lo. A partir daí, então, que a gente vai ter a primeira regionalização oficial do Brasil em 5 regiões. Temos, então, o norte, aí a gente vai até ver que alguns estados vão se alterar de região, porque os critérios, né, as características vão sendo colocadas e também a evolução do nosso território vai ocorrendo em simultâneo. Então, nesse momento aqui, em 1940, a gente tem o território do Acre, não era estado ainda, o Amazonas, o Pará, o Maranhão e o Piauí formando a região norte. Vocês devem estar sentindo falta de Roraima e também do Amapá, ou seja, não existia nesse período esses estados. E Maranhão e Piauí fazem parte da região norte em 1940. A região nordeste era bem menor em relação ao número de estados atualmente, mas já tínhamos o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas formando essa região. Tínhamos a região chamada Este, formada pelos estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo. O centro, a região centro, formada por Mato Grosso, e vocês vão ver que o estado do Mato Grosso era um só, não tinha divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estado de Goiás, que ainda estava com a inclusão do estado de Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil, e tínhamos também aí o estado de Minas Gerais. Já a região sul vai englobar desde o Rio de Janeiro, com o Distrito Federal, que nesse momento ainda não é o Distrito Federal atual, que fica localizado no estado de Goiás, mas era, sim, o centro, né, administrativo do país. Mas o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vocês podem ver que há um passado aonde tudo começou. E, com o passar do tempo, a gente vai ver que houveram diversas modificações. Nessa regionalização aqui, também feita pelo IBGE, o Brasil passou, né, de 5 para 7 regiões. Temos, então, agora, região norte. Olha só, no mapa, como já evoluiu a questão aqui, ó, de Roraima e do Amapá, mas ainda são chamados de território do Rio Branco e território do Amapá. Temos aqui, ó, o território do Acre. E olha só quem apareceu aqui, o território do Guaporé, que é o atual estado de Rondônia. Na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, e aqui temos a entrada do território de Ponta Porã. Temos a divisão do Nordeste no chamado Nordeste Ocidental e no Nordeste Oriental. O Oeste virou Leste Setentrional. Também temos a criação do Leste Meridional e continuamos aí com a região Sul, que ainda tinha o estado de São Paulo, na região sul, mais o território do Iguaçu. Então, essas foram as principais transformações que aconteceram no Brasil e como o país começou a ser regionalizado a partir de 1945. Aí a gente dá um salto para 1960, aonde surge, é inaugurada então a cidade de Brasília, aonde está o Distrito Federal. O Distrito Federal se concentra nessa região do estado de Goiás, e vocês podem ver que a gente agora diminuiu o número de regiões, voltaram a ter apenas 5 regiões. Temos a região norte, mais parecida com o que temos atualmente. A região nordeste virou uma só.
A região leste também ficou uma só, mas olha só, ainda temos aí, junto com o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que hoje formam o Sudeste, a Bahia e o Sergipe. A região do Centro-Oeste formada pelo Mato Grosso, Goiás e agora o Distrito Federal, né, que foi inaugurado pelo presidente Juscelino Kubitschek. E aí temos a região Sul, ainda com São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá bom? E aí a gente permanece ainda com alguns dos, hoje, estados com autonomia de território nesse período. Então, território de Rondônia, do Acre, do Rio Branco e do Amapá. Então, a gente tem essas alterações que aconteceram na regionalização do Brasil em 1960. Saltando para 1970, o IBGE, ele ele continua nesse processo de organizar o território, verificar cada vez mais o que é parecido os estados, o que eles são divergentes, o que eles são diferentes entre si, e as mudanças continuam ocorrendo, mas agora em menores proporções, né? Por exemplo, o estado do Acre agora é um estado, apesar dos outros 3 se manterem como território. Olha o Nordeste, ele já tem, né, a distribuição mais atual. O Centro-Oeste, o Sudeste surge, né, o Sudeste, com aí os 4 estados que até hoje estão nessa região. E a região Sul passa a ter apenas 3 estados. Isso porque a gente tem como um dos critérios a forte industrialização que acontece na região do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. A gente tem que o leste deixou de existir, agora ou é Sudeste ou é o Nordeste, e na regionalização pelo IBGE, eles já tinham uma ideia de atividade econômica para agrupar agora esses estados. Então, os estados mais industriais, os estados mais urbanos e o desenvolvimento das economias de cada um desses territórios serviu para agrupar, né, esses estados em uma nova região. Então, tendo aí maior precisão analítica, podendo oferecer ao governo federal um maior planejamento de como executar as atividades econômicas e a distribuição de suas políticas e também do legado dessas regiões. Na sequência, a gente salta para 1988, que é até hoje a regionalização que o Brasil adota. Temos então na região norte, aqui em verde, os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará e o estado de Tocantins. A gente vai ter no Nordeste todos os estados aqui. Então, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Temos aqui em rosa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Em amarelo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E, por fim, na região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a gente tem essa alteração ainda, porque o que era ainda território se tornaram estados autônomos, e ainda temos a inclusão de Fernando de Noronha, que passou a ser incorporado oficialmente ao estado de Pernambuco. E ainda, finalizando aqui, essas mudanças foram realizadas e a partir daí, então, a gente tem desde então, essa forma de regionalizar, essa configuração das regiões, 5 regiões brasileiras, e ela permanece até os dias de hoje. E aí a gente vai lá no site do IBGE só para ver justamente essa divisão. Estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Essa é a divisão administrativa do Brasil. Essa é a única regionalização oficial do Brasil que temos hoje. Isso porque a gente tem outras formas de regionalizar o Brasil. Eu posso regionalizar o Brasil através do critério geoeconômico. E aí eu tenho apenas 3 regiões. O Complexo Regional da Amazônia, o Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional do Centro-Sul. Desde que a pessoa que vai criar essa forma de regionalizar, estabeleça seus critérios. A gente vai falar mais sobre ela à frente. Também podemos ter uma outra regionalização
com a ideia de 4 Brasis, aonde vão aí ser critérios de tecnologia, de influência econômica, de vegetação. Podemos ter aí 4 regiões: a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e o Nordeste, ok? Então, vamos analisar um pouquinho mais agora essas regiões de forma oficial, ou seja, a partir do IBGE. Temos aqui, então, as 5 regiões que o IBGE estabelece: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Dentro dessas regiões estão os estados. Temos, então, os 26 estados aqui identificados agora, mais o Distrito Federal. E a gente vai agora analisar um pouquinho de cada uma dessas regiões, começando pela região do Norte. Então, temos aí em destaque para vocês essa região. Qual é, então, qual é a extensão, quais são os estados que a gente vai analisar nessa região? Temos, então, na região Norte, uma extensão de 3.851.557 km². Ela vai ter 7 estados: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. A média de altitude vai ter aí de 200 metros apenas. Temos aí como principal bacia hidrográfica a bacia amazônica, que ela é formada principalmente por rios perenes. Tem o clima equatorial úmido como um clima principal e tem como característica de vegetação principal a floresta amazônica. Então, a gente tem alguns critérios que estabelecem esses estados como uma região. Vamos, então, para mais uma região, verificando quem é que vai se destacar, que é o Nordeste. Vamos, então, conhecer algumas das características dessa região. Temos aí uma população, isso de 2015, de pouco mais de 57 milhões de habitantes. É a maior região em questão de número de estados. São 9 estados que compõem essa região. Tem pouco mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A vegetação vai se dividir em caatinga, cerrado e também floresta amazônica. Tem climas mais variados: a região do equatorial úmido, do semiárido e também do tropical litorâneo. Isso do Maranhão até o litoral. A principal bacia hidrográfica dessa região é a do São Francisco e a principal forma de relevo são os planaltos. Vamos agora verificar nossa próxima região que vamos analisar, a região do Centro-Oeste. Temos, então, como características que essa é a segunda região em extensão territorial, pouco mais de 1.600.000 km². No entanto, é a região com a menor população absoluta, apenas 14 milhões de habitantes nessa região. Ela tem como clima principal o clima tropical e a vegetação, temos a presença do cerrado e também do pantanal. Essa região possui como destaque econômico eles possuírem uma moderna e potente agricultura. Então, a questão do celeiro do Brasil, a questão da região que mais produz na parte da agricultura é a região do Centro-Oeste. Passamos para mais uma, então, região que quem se destaca agora é a região do Sudeste. Vamos lá conhecer, então, a região do Sudeste. A gente vai ter, então, 89 milhões de habitantes, isso pelo IBGE de 2020, com uma área aí de 924.511 km² de extensão. A Mata Atlântica seria a vegetação principal, a vegetação original dessa área, e ainda possui a questão da vegetação litorânea devido, ao litoral dessa área. Os climas vão ser o tropical, tropical de altitude, subtropical e litoral úmido, e a região mais urbanizada e mais industrializada do nosso território. Por fim, nós temos então aí a última região, que não vai ser mistério para ninguém, que é a região sul. Vamos lá então conhecer um pouco mais dos aspectos dessa região. Temos então aí uma região que vai ter os melhores índices socioeconômicos, uma população de quase 30 milhões de habitantes, isso no IBGE de 2019, é uma vegetação mais diferenciada. Tem a presença de campos, a Mata Atlântica e a Mata das Araucárias. O clima que mais predomina é o clima subtropical e a hidrografia ela é formada por rios extensos e caudalosos, ou seja, bem volumosos, e a característica principal desses rios, por estarem numa região de relevo
de planaltos, a gente vai ter o destaque para a produção de energia elétrica, como a gente encontra na questão da usina binacional de Itaipu, que fica entre o Brasil e o Paraguai. Ok? A gente teve, então, essas regionalização não, a regionalização oficial e a evolução dela ao longo do tempo. A gente vai agora compreender pouco mais sobre as regionalizações não oficiais, ou seja, não foi feita pelo IBGE, mas os estudiosos, os geógrafos, conseguiram também dividir o Brasil a partir de outros critérios. Então, a gente pode conseguir as regionalizações não oficiais, não elaboradas pelo IBGE, a partir dos complexos regionais e também dos 4 Brasis. Os complexos regionais ou a regionalização das regiões geoeconômicas, ela foi pensada a partir do Pedro Pinchas Geiger, que é esse geógrafo que vocês estão verificando agora na imagem. Então, não é uma regionalização oficial, ela é não oficial, e no ano de 1967 foi quando o Pedro Pinchas Geiger pensou nessa regionalização. Mas o que ele colocou, então, como critérios para poder dizer, vamos dividir o Brasil dessa forma? Ele analisou as características históricas, como é que se desenvolveram, né, por quem são formados, qual é a população, é mais povoado, é menos povoado, quais são as atividades econômicas que os estados desenvolvem. Nessa regionalização, ele não se atém à limitação fronteiriça. Isso quer dizer que os limites dos estados não coincidem com a divisão das regiões. E a gente pode ver isso aqui. Então, olha só, aqui entre a região, o complexo regional da Amazônia e o Centro-Sul, eu tenho aonde o Tocantins e o estado do Mato Grosso, eles vão estar em 2 regiões, ao mesmo tempo na Amazônia, ao mesmo tempo na Centro-Sul. A mesma coisa acontece aqui com o estado do Maranhão. Parte dele está no complexo regional da Amazônia e parte dele no Nordeste. E também temos aqui o estado de Minas Gerais, que tem a sua parte norte no Nordeste e a maior parte dele dentro do complexo regional do Centro-Sul. Essa acaba sendo uma das maiores características para diferenciar, né, a regionalização em complexos regionais dos demais, porque ela é a única que não respeita a questão dos limites de cada estado. Ela vai acabar levando em conta mais as características populacionais, as características econômicas para obter essa regionalização em apenas 3 grandes regiões. Aí a gente parte agora a ver a outra regionalização não oficial, que também foi proposta por outros geógrafos, o Milton Santos e a Maria Laura Silveira, já mais atualmente no ano de 2000. E eles utilizaram o meio técnico científico informacional, ou seja, o quanto de produção técnica, de produção científica, de produção informacional os estados produzem, né? Quanta informação eles recebem e quantas informações a partir deles são irradiadas pelo território. As atividades financeiras, as atividades econômicas estão mais centradas em quais estados? E a gente sabe que no Brasil elas vão se irradiar, elas vão se dividir de maneira desigual, de maneiras diferentes pelo território brasileiro. E aí Milton Santos e Maria Laura Silveira propuseram, então, a divisão, a regionalização do Brasil em 4 grandes regiões. A Amazônia, o Centro-Oeste, a Concentrada e o Nordeste. A região amazônica vai estar junto a esses estados com a presença de baixas densidades técnicas, produção técnica, e também de população, baixa densidade demográfica, ou seja, é a região que acaba sendo menos desenvolvida. E tem aí os estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Já a região Nordeste, que inclui Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe,
tem características em comum. A primeira região a ser povoada tem uma agricultura que ainda é pouco mecanizada, se comparada à região do Centro-Oeste, que é a região concentrada. E a região concentrada também. E aí temos a região Centro-Oeste, que ela meio que coincide, né, com a regionalização do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul e o estado de Tocantins, que possui uma agricultura mais globalizada, por se dar de forma moderna, mecanizada e mais produtiva. E a região concentrada, ela vai receber esse nome porque a maior parte da população ali se concentra, estão as maiores indústrias, os principais portos e aeroportos, rodovias, infovias, ou seja, a maior parte de infraestrutura do nosso país e de desenvolvimento acadêmico está nessa região concentrada, pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo então a região que reúne os principais meios técnicos, científicos e também as finanças do nosso país. Temos, então, ao longo dessa aula, as 3 principais regionalizações, sendo, então, a do Brasil, a do IBGE, a nossa regionalização oficial, e verificamos também 2 regionalizações não oficiais, que seriam, então, em complexos regionais e também em 4 Brasis. Finalizamos aqui a nossa aula de geografia.